Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Queria pedir que você tomasse o seu lugar. Esteja à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui no Ministério Mevan, servindo o corpo de Cristo, funcionando profeticamente e voltando para ativa para aproximadamente 4 meses. E já vou explicar por quê. Amém? Essa princesa linda aqui é a minha esposa. E esse aqui é o Arthur, nosso filho. Se você perguntar o nome dele, ele vai dizer: o rei Arthur. O rei Arthur. E a gente realmente colocou o nome de rei, né? Porque nós entendemos que estamos formando um homem de governo. Amém? Glória a Deus. Então fala o teu nome. Rei Arthur. É o rei Arthur, é isso aí. Glória a Deus, querido. Curva a sua cabeça. Pai eterno, nós queremos nos desconectar do presente. Nós queremos nos afastar e nos desarraigar geograficamente desse lugar. E nós queremos acessar agora a eternidade. Nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos entender o teu coração, nós queremos compreender as decisões e as deliberações de justiça que procedem do teu trono. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso nós queremos nos sintonizar no reino do Espírito e pedir que o Senhor ministre profundamente as nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, de uma noite de ativação. Nós profetizamos uma noite de destravamento, uma noite em que todos os bloqueios, que todas as travas, elas serão partidas. Nós determinamos dos céus agora anjos experimentados da sua guarda e da sua horda, escolhidos a dedo para partirem algemas e grilhões no inferno e arrancarem de cativeiros espirituais homens e mulheres de governo, e que estão travados e que estão totalmente vinculados e presos a situações que estão as impedindo de viver o teu propósito. Nos leva nesses lugares de cativeiro. Nós queremos descer essas escadarias, desses calabouços frios e intensos, e arrancar desses lugares pessoas estratégicas, pessoas pontuais, pessoas que o Senhor conectou profeticamente para este tempo e que estão aguardando a visitação libertadora do teu Espírito. Nós mergulhamos nesse lugar de liberação profética, nós mergulhamos nesse lugar de ativação profética. Nós nos desconectamos de todos os achismos humanos, de todos os nossos preconceitos, valores, princípios, tudo isso que é humano e natural e que já não cabe mais nesse lugar que o Senhor nos deseja inserir. E é nesse lugar que nós queremos receber a tua visitação. Nos conduz, Senhor, profeticamente a esse lugar, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, meu amado, 2 Reis, capítulo 9, e no versículo 30. Aleluia. Acompanhe essa leitura comigo, meu querido. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então pintou em torno dos seus olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse a ela: teve paz em Henrique, matou o seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque ela é filha de um rei. Foram para sepultar, porém não acharam nela senão a caveira, o crânio, os pés e as palmas das mãos.
Então voltaram e lhe fizeram saber, ele disse: esta é a palavra do Senhor que lhe falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, da maneira que não dirão: esta é a rainha Jezabel. Espírito Santo de Deus, traga o entendimento necessário para as nossas vidas nessa noite, para que nós compreendamos essa palavra, em nome do teu Filho amado Jesus. Queridos, uma das profecias intensas sobre a destruição de Jezabel, ela se encontra aqui nesse texto. E aqui a Bíblia é muito clara quando diz que o próprio profeta disse que não haveria quem enterrasse Jezabel. E nós sabemos que na cultura hebraica, na cultura judaica, o sepultamento era o cabo, era o fim, era o momento em que todas as coisas estavam sendo finalizadas. E portanto, não era tão importante o nome redentivo que você recebia quando você nascia e queria definir toda a sua vida, ou toda a sua trajetória, ou construção do propósito, ou da história de Deus na sua vida durante todo aquele período e todo aquele tempo. Mas tão importante quanto isso era a forma com que você também era sepultado, a forma com que você era enterrado, porque era a finalização de um propósito, o fim de um ciclo, o fim de um tempo. E aqui a palavra diz que não haveria quem a enterrasse. É incrível quando nós nos movemos de ímpeto, de ousadia, de intrepidez e de coragem, e nós acabamos ouvindo algumas ministrações que nos impulsionam a derrubar um governo ditatório, manipulador, totalmente opressor. E nós entramos num lugar em que nós estamos cansados de sermos abusados, invadidos, usados. E nós começamos a lutar e guerrear contra essa entidade, contra todas as consequências que essa entidade acaba implantando dentro da noiva de Cristo, dentro da igreja. Mas mais do que isso, nós recebemos a unção de Jeú e vamos até ela para tentar destruí-la, para tentar derrubá-la, para tirá-la desses lugares de poderio, desses lugares de senhorio. E tudo funciona muito bem quando nós estamos debaixo de uma unção de ousadia, debaixo de uma palavra de Deus, e nós ficamos fortes e valentes, e realizamos, e empreendemos, e então concretizamos a visão e vamos sobre ela, e conseguimos resolver todas essas coisas. Eu não gostaria que você levasse essa palavra para o campo pessoal, porque nós aqui não estamos diagnosticando pessoas. Afinal de contas, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades e hostes da maldade. Então não entenda que nós estamos aqui batendo em lideranças que estão sob a noiva de Cristo, mas nós estamos entendendo que existem pontos de conexão, tentáculos de manipulação e de controle ainda dominando a igreja de Cristo. E quando nós nos impelimos de ousadia, de intrepidez e de unção, e nós marchamos contra essa entidade, nós achamos que está tudo resolvido. Mas de repente Jezabel, ao perceber que nós estamos indo contra ela, ela retrocede alguns passos e ela finge que não é com ela, e ela pinta então a volta dos olhos, ou seja, ela dá uma maquiada na visão. Os olhos falam de um lugar de visão, de um lugar de enxergar o propósito, de um lugar de ver o que Deus quer fazer. E ela começa então a pintar a área dos olhos, ou seja, ela começa a maquiar e transformar essa situação para nós retrocedermos e nós não avançarmos contra essa luta que é nossa e que nós precisamos vencer. Mais do que isso, ela enfeita a sua cabeça, ou seja, ela mostra que esse controle que está dominando as pessoas, que está sob domínio de pessoas, sob a influência de pessoas, não é tão ruim assim. E você começa muitas vezes a achar que o problema está mais em você do que na liderança opressora que está sobre a sua vida. E a palavra diz que ela olha pela janela, e a janela fala de um lugar realmente de visão ampla, porque ela está num lugar de controle, e ela está impedindo a passagem de luz, ela está num lugar de obstrução da visão. E você começa a perceber que essa mulher sedutora, essa mulher sem escrúpulos, ela é derrubada pelos eunucos. Por que não é Jeú que derruba, se é Jeú que traz a unção? Porque somente quem foi castrado por Jezabel tem legitimidade para derrubá-la da janela e das suas posições de controle.
Somente as pessoas que sentiram na pele as feridas na alma e as machucaduras de contaminação no espírito que quase as mataram, conseguem entender qual é a sua função no reino, porque são elas que estão sendo habilitadas nesses últimos dias pelo céu de derrubar Jezabel das suas posições de controle. Agora, uma das coisas que nós não percebemos é que ao ser jogada da janela, essa bruxa maquiavélica, ela tem o seu corpo ferido e o seu sangue salpica as paredes e os cavalos. Todas as vezes que a Bíblia fala de sangue, a Bíblia está se referindo a consagrações. E profeticamente eu quero entender que as paredes falam de estruturas, e cavalos falam de serviço, falam de ministérios. E quando nós achamos que ela está sepultada, que ela está enterrada, e a palavra diz que não haveria quem as enterrasse, e que está tudo resolvido, está tudo acabado, ainda há uma consagração nas estruturas em que nós vivemos e no serviço que nós prestamos ao reino, porque tudo isso está contaminado pelo sangue podre de Jezabel. Deus está nos chamando nesses dias para nós remirmos as estruturas, para nós remirmos o nosso serviço. Por isso que nós estamos habitando debaixo de uma estrutura morta, debaixo de um corpo sem vida. A Bíblia diz que Jeú, ele encontrou o crânio, representando a cabeça que controla o corpo, as mãos e a palma das mãos e os pés de Jezabel. Além de falar de controle, os pés estão falando do estabelecimento territorial, de jurisdição de Deus. Ou seja, ainda há resquícios. Ao invés de nós estarmos conquistando para o reino, ao invés de estarmos conquistando para Deus, ao invés de estarmos avançando, desenvolvendo ministerialmente para o crescimento da obra de Deus na face da terra, nós estamos trabalhando para a manipulação, para o controle, para nós mesmos. Nós não estamos trabalhando para aquilo que Deus nos chamou. Queridos, a palma das mãos diz que ainda nós estamos construindo pontes de relacionamento pautadas em manipulação e interesse, olhando as pessoas como escadarias para o nosso sucesso, como oportunidades de desenvolvimento e crescimento. Nós não estamos atrás de conexões proféticas do reino, de pessoas que Deus vai linkar e ligar para esse tempo oportuno, para que seja uma resposta para essa geração. Não, nós estamos preocupados em pessoas que possam abrir portas privilegiadas de bênção para o nosso ministério, para que nós possamos nos projetar, para que o nosso nome possa aparecer, para que o nosso ministério possa saltar diante dos olhos dos homens. Nós estamos envolvidos com isso. E o crânio fala de nós ainda estarmos controlando pessoas, dominando pessoas, governando pessoas com vara de ferro, com as estratégias, com a nossa humanidade, de maneira almática, pautados em feridas. Nós ainda estamos vivendo a estrutura de uma mulher sedutora e sem escrúpulos na noiva de Cristo. E alguns de nós, ao invés de estarmos dentro de um contexto da noiva de Jesus que está sendo adornada e ataviada para o encontro com o Cordeiro, nós estamos vivendo, sim, uma estrutura totalmente contaminada por Jezabel e seu comportamento. Deus está nos chamando para remir isso nesse tempo. Jeú representa a espada de Deus, representa a unção do céu. Mas quando ele passa a olhar e delegar a responsabilidade que é dele, de dar o fim oportuno a Jezabel, aos eunucos, e ele sai para beber e para comer, ele se distrai e se desapercebe da sua incumbência profética para aquele tempo. E o cumprimento da palavra profética acontece. As estruturas de Jezabel. Quantos resquícios ainda existem na nossa liderança? Porque muitos de nós viemos de uma liderança opressora, ditadora, totalmente centralizadora, uma liderança que não estava no padrão de Deus, e os resquícios ainda continuam em nós. Os fundamentos almáticos ainda estão conosco. Os trejeitos das influências passadas ainda estão no nosso comportamento. Nós estamos reproduzindo as mesmas atitudes. Nós estamos dentro das nossas igrejas repetindo os mesmos problemas de caráter. Inevitavelmente, nós estamos nos pegando fazendo as mesmas coisas.
que um dia fizeram conosco, porque nós não tivemos a nossa mentalidade renovada, e nós estamos vivendo segundo o crânio de Jezabel, as mãos de Jezabel e os pés de Jezabel. Nós não estamos conseguindo viver um plano do corpo de Cristo. Queridos, eu estou falando de igrejas que nasceram das feridas da colisão contra esse espírito e não de uma palavra do céu. Eu não quero colocar o seu chamado e a sua vocação aqui em dúvida, mas quantos de vocês receberam realmente uma palavra liberada da boca de Deus para sair do lugar em que vocês estavam? Vocês saíram porque vocês estavam debaixo de uma liderança centralizadora, opressora? Porque um dos processos do nosso caráter é suportar uma liderança injusta sobre nós. E se você não tem uma palavra do céu, se você não tem uma palavra liberada da boca de Deus, se você não receber um oráculo profético de testemunho, você não está liberado e habilitado pelo céu para estar no governo de onde você está hoje. Porque senão você traz com você resquícios de uma estrutura consagrada por esse sangue podre. Deus está fazendo nós analisarmos e nós avaliarmos de que maneira nós saímos do lugar em que nós saímos, de que maneira nós resolvemos os conflitos com as pessoas que estavam sobre nós. Será que ainda existe dentro do nosso coração alguma alimentação de feridas e de iniquidades das situações que nós vivemos lá atrás e que estão dando matéria-prima e alimentação para esse demônio alimentar-se? É muito fácil quando nós dissemos que dentro dos centros de Umbanda, de Candomblé, de Quimbanda, de magia negra, o demônio é adorado dentro de um prato de barro e ali é derramado sangue em sacrifício. Mas você já parou para pensar que essa oferta aos demônios pode estar exatamente dentro dos nossos corações, quando nós não estamos limpos dos relacionamentos feridos, dos relacionamentos maltratados, mal curados pelo Espírito Santo, não construindo ponte de relacionamentos e vínculos equilibrados e saudáveis em Deus, e nós nos achamos prontos para sermos liberados desses lugares, sendo que esses demônios estão se alimentando justamente de toda essa oferenda que nós estamos oferecendo do nosso coração. É por isso que nós estamos reproduzindo o mesmo comportamento, porque nós não fomos desvinculados de uma paternidade que não tinha destino. Nós ainda nos sentimos presos, atados e vinculados a toda essa liderança opressora que esteve sobre nós. Jezabel, queridos, ela matava os profetas com requinte de crueldade, e um dos seus atributos era justamente decapitar os profetas, ou seja, ela cortava-lhe as cabeças. E esse mesmo Espírito no Novo Testamento, ele visita Herodias, a esposa de Herodes, para que a sua filha Salomé dance e peça a cabeça de quem? De João Batista, a voz profética que estava preparando o caminho para o Senhor. Ou seja, o negócio dela é com a cabeça, porque conseguindo controlar a cabeça, conseguindo manter o controle sobre a cabeça, sobre a mentalidade, ela vai conseguir ali dominar os receptores da visão. É na cabeça que estão os receptores da visão. Eu quero que você abra comigo Romanos. Quantos estão me acompanhando, queridos? Romanos capítulo 8 e versículo 27. Quero ler esse versículo rapidamente com você. E aquele que sonda os corações, sabe qual é o quê? A mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Queridos, aqui está falando que nós precisamos abortar, liberar, abrir mão de uma mentalidade humana, racional, lógica e humanista, e abraçarmos uma mentalidade no Espírito, porque essa é a comunicação com o céu. É nesse lugar que nós vamos receber a visitação para uma visão e uma palavra do céu, então, para nós desenvolvermos o nosso chamado e o nosso ministério. E eu quero provar isso para você lá em Provérbios. Vamos lá para o Velho Testamento, rapidamente. Provérbios 24 e versículo 3. Vamos ler do versículo 1. Diz assim: não tenhas inveja dos homens malignos,
Nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina o quê? Violência. E os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as recâmaras de toda sorte de bens. Até aqui. Queridos, aqui está falando de 3 eixos, de 3 sustentáculos, de 3 pilares. Fala de uma sabedoria. E eu não estou falando de uma sabedoria adquirida nos livros, adquirida nos bancos das universidades, adquirida até mesmo pelas próprias experiências da vida. Eu estou falando de uma sabedoria que é uma conexão com o eterno, porque a sabedoria é o próprio Cristo. Mas é saber de coisas a nível de espírito que você não saberia de outro jeito a não ser debaixo da presença da glória de Deus. Aqui está falando de inteligência. E não está falando justamente de QI, ou de uma capacitação mental que te habilita ou te capacita a desenvolver determinadas tarefas, não. Eu não estou falando aqui de níveis de inteligência humana, eu estou falando de uma capacitação espiritual para você conseguir lidar com a revelação que você recebe. E aqui eu estou falando de conhecimento, que na verdade é a capacidade de você entender aquilo que a sabedoria lhe revela e aquilo que a inteligência te habilita a desenvolver. Ou seja, você pode então reproduzir o que você está recebendo do céu, mas não repetir algo enlatado, pronto, um modelo, um método ou uma estratégia. Essa é a mente do Espírito. E é por isso que lá em Isaías 47, versículo 10, o profeta libera uma palavra pesada, dizendo que a sabedoria e a ciência foi quem fizeram a nação se desviar. E muitos de nós estão construindo um relacionamento com o céu pautado na nossa mentalidade. Aquela palavra que o apóstolo Lara liberou sobre a minha vida ontem foi exatamente o que eu tenho vivido nos últimos meses. Queridos, eu não quero aqui que você entenda que eu estou fazendo apologia a você não estudar, ou você não desenvolver uma profissão, ou você não se capacitar. Muito pelo contrário, eu quero incentivar você a se preparar profissionalmente, receber toda essa munição, mas você não se desconectar de uma mentalidade que vem do Espírito e que te habilita e te capacita a usar essas questões como ferramentas para a edificação do reino de Deus. Porque se você não se prepara nesses níveis, você não consegue adentrar em todas as camadas da sociedade, em todas as áreas da sociedade para transformá-la. E eu quero realmente desafiá-lo a isso. Eu gostaria de ver uma igreja de vanguarda, contemporânea, realizadora, empreendedora, visionária, que vai para esses lugares e faz realmente o processo de Deus acontecer na face da terra. Homens e mulheres curados, alinhados com o céu, com testemunho e com vida, e que onde ele pise a planta dos seus pés, a glória de Deus invada. Eu creio nisso. Mas espera aí. Quando as suas motivações e as suas intenções elas estão erradas, e você não está alinhado com essa revelação e essa verdade, você pauta a sua vida e as suas expectativas sobre essas questões. E essas questões, querido, elas existem para que você viva através delas como ferramentas, mas não viva para elas. Você precisa viver para Deus. Foi quando eu entrei na faculdade de psicologia e eu recebi uma enxurrada de humanismo. E muitas das verdades que eu já havia construído no meu coração estavam sendo influenciadas por novas tendências de pensamento, novas linhas de pensamento. E queridos, isso estava de certa forma me tirando do eixo daquilo que Deus tinha para a minha vida. Porque eu recebi uma palavra quando eu saí da esfera do meu trabalho, da minha vida profissional, para vir para a esfera da fé, que eu seria única e exclusivamente de Deus, e que eu não deveria me envolver com coisa alguma, porque eu deveria trabalhar para Ele e aprender dele. E eu o desobedeci. E por isso eu estava ministrando nos últimos meses com os meus esboços de anos atrás, porque eu não estava mais conseguindo me conectar ao sobrenatural para receber novas revelações da eternidade. Você sabe o que é isso? Crescer intelectualmente na sua mente humana e racional, e conseguir desenvolver as coisas com excelência e qualidade, se esconder atrás disso como uma fuga, mas não crescer no seu espírito, não ser edificado pelo Espírito Santo de Deus, sentir que toda
todo aquele rio de águas vivas que fluem do seu interior estão bloqueados, estão travados e já não conseguem mais fluir. Queridos, algumas experiências fantásticas nós tivemos no momento de aconselhamento, de libertação, de oráculos proféticos baixados pelo céu como projetos e desenhos para as vidas que nós estávamos aconselhando, e em 3 e 4 palavras Deus dar a chave do coração daquelas pessoas e elas serem milagrosamente libertas. Isso acontecia comigo, mas agora usando métodos humanos. Eu nadava e não chegava na praia. Eu trabalhava na força do meu braço e não conseguia ver mudança. Eu estava vivendo um modelo de evangelho totalmente humanizado, totalmente pautado na minha intelectualidade, totalmente pautado na minha capacidade, nas minhas condições humanas, de dons e talentos, e que foram o próprio Deus que me presentearam, mas que não poderiam jamais substituir a glória de Deus. Nós que temos um chamado exclusivo para a esfera da fé, precisamos ir ao lugar secreto, ao lugar certo, ao santo dos santos, além do véu, o lugar que está reservado para nós, para nesse lugar buscar toda a munição que nós precisamos, para desenvolver o projeto e o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. É o que estava acontecendo comigo. Eu estava com uma mentalidade totalmente romanista. Eu estava me guiando muito mais pelo meu nível de compreensão humana do que por uma revelação sobrenatural do Espírito. Eram duas áreas completamente diferentes, dois extremos que estavam me tirando fora da presença da glória de Deus, me tirando do centro da vontade do Pai. E eu quero provar para você biblicamente que alguns de nós estamos na mesma condição. Abra comigo Salmo 115. Foi quando Deus me disse assim: Jackson, o tempo que você está dedicando à sua universidade, das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde, se você entrar no seu quarto em secreto na minha presença, eu vou te dar muito mais do que 5 anos sentado numa faculdade. Porque o que eu tenho para você é totalmente diferente do que aquilo que eu tenho para aquelas pessoas. O chamado delas é importante para o contexto social e para a transformação da esfera social. E muitas pessoas são crentes de verdade, estão ali sendo preparadas por Deus para um tempo oportuno, mas não é o que eu tenho para você. Você sabe o que é isso? Que muitas vezes nós podemos nos enganar, achando que nós estamos desenvolvendo coisas para o reino e adquirindo ferramentas para usar para Deus, mas na verdade nós estamos fugindo do centro da sua vontade, estamos totalmente desalinhados do propósito, e estamos dizendo que isso é chamado de ministério, e nós estamos vivendo para nós mesmos. Salmo 115 para mim é uma receita de desintoxicação, e é um processo de nós alinharmos alma e espírito. Presta atenção aqui no que eu vou dizer para você. Muitos de nós, o nosso espírito está em Deus numa dimensão X, e a nossa alma está muito aquém numa dimensão Y. E aí a gente pensa que essa alma, ela nunca vai acompanhar o espírito. Muito pelo contrário, querido, a carne é que vai militar contra o espírito, mas a sua alma precisa estar alinhada com o céu. E aí muitas vezes nós estamos passando processos dolorosos nas nossas congregações, com pessoas na construção de relacionamentos, debaixo das nossas coberturas, nas nossas vidas particulares e íntimas, dentro dos nossos matrimônios. E nós perguntamos para Deus: Senhor, por que o Senhor está permitindo que todas essas situações de privação, de provação, que parecem que acontecem ciclicamente, eu não consigo sair desse lugar, estão acontecendo comigo? É porque Deus está travando um processo intensivo, preparatório, para alinhar a sua alma com o seu espírito, para que Ele possa fazer o que Ele deseja na sua vida. Porque sem esse alinhamento não há como Deus trabalhar. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque vem entrando o Rei da Glória. Queridos, quando o sol, a lua e a terra eles se alinham, acontece um eclipse, ou seja, algo acontece quando existe um alinhamento. E quando você levanta a sua cabeça como portal de glória, para que a presença da glória de Deus ela te invada, e isso irradie na sua igreja, na sua família, na sua comunidade, na sua nação e todas as nações da terra, você precisa estar alinhado com a sua mente no espírito, governando a sua mente da alma. Um processo de alinhamento. E isso fala de um processo de desintoxicação. Desintoxicação do quê? Pastor Jackson, eu preciso passar. Porque nós achamos,
Muitas vezes que estamos trabalhando debaixo de uma palavra de Deus, mas muitas vezes nós estamos trabalhando debaixo de feridas. Porque quando esses relacionamentos de cobertura, de proteção, de paternidade, eles falharam nas nossas vidas, e nós saímos como órfãos, perambulando no deserto, procurando alguém que nos adote, nós muitas vezes criamos situações para mentir para nós mesmos, para dar base para as nossas dores, e tomamos decisões pautadas em feridas. Muitas vezes nós queremos encher a nossa igreja e trabalhar direitinho com os ministérios, estar debaixo de uma visão, sabe para quê? Para mostrar para a pessoa de onde nós saímos que nós podemos dar certo. E isso, querido, é uma vingança disfarçada de vitória. Se você não saiu debaixo de uma palavra de Deus, você pode estar dentro de uma estrutura, de um corpo idólatra, de um corpo de prostituição, de um corpo de contaminação, que é o corpo de Jezabel. Você pode estar vivendo sequelas drásticas daquilo que você viveu lá atrás. E nós nos achamos muito felizes, porque nós saímos da igreja católica romana e por isso nós somos privilegiados. E alguns de nós utilizamos o Salmo 115 para pregar para essas pessoas que ainda estão debaixo da idolatria. E muitos de nós estão idolatrando, sabe o que? A visão, o chamado, a vocação, os dons, os talentos, os recursos. E achamos que com a nossa capacidade intelectual, com o dinheiro que nós temos no nosso bolso, nós podemos abrir um salão, encher de gente e chamar isso de igreja. Deus está nos chamando para dizer que Ele não deseja mais uma bandeira evangélica cristã, porque uma bandeira evangélica cristã denominacional não muda a mentalidade, porque isso pode ser apenas um aspecto da sua idolatria, por algo que você criou e gerou no seu coração, mas não foi o que Deus te mandou fazer, não foi para isso que Deus te chamou. Você pode ter dado uma enfeitada na cara, mudado a liturgia, o estilo de cultuar, feito algumas coisas diferentes, o modelo estrutural não é tão parecido, mas você continua o mesmo idólatra de sempre, e debaixo de uma estrutura contaminada, que não é a estrutura que Deus tem para você. Alguns de nós estão pregando contra as estruturas, e nós não nos reunimos mais em salões, mas em galpões e em templos. Mas muitos de nós não queremos, na verdade, é nos relacionarmos com os outros, porque estamos tão feridos e com feridas expostas e infeccionadas, que nós não queremos mais sentar frente a frente com as pessoas para dar conta da nossa vida e para sermos liderados ou para sermos pastoreados por alguém. E aí nós inventamos muitas histórias de modismos, porque deixa eu te falar, querido, sempre vai haver uma estrutura e sempre vai haver um sistema. Quando nós pregamos contra o sistema, nós estamos falando de um sistema que ele vai contra o sistema de Deus, mas Deus também tem um sistema dele. E quando nós batemos contra as estruturas, nós estamos batendo contra as estruturas que depõem contra o poder e a autoridade de Deus. Mas Deus também tem as suas estruturas. E são esses modelos, são esses sistemas e essas estruturas que precisam ser baixadas do céu como projetos e como desenhos eternos, para serem instituídos através das nossas vidas. Queridos, no versículo 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória por amor à tua misericórdia e à tua fidelidade. Presta atenção, aqui o salmista está dizendo, não tem nada a ver conosco, tudo vem dele, para ele, por ele são todas as coisas. Você não pode querer abrir um trabalho cristão e botar uma placa, uma bandeira e achar que isso foi Deus que mandou, sendo que você não tem uma palavra do céu. Deus está dizendo, nós não podemos receber nada na terra sem que do céu não nos seja dado. É do céu que vem o projeto, é do céu que vem a palavra, é do céu que vem a unção, é do céu que vem a ordenança, é do céu que vem a liberação. Queridos, a visão do céu, ela não está conosco. A visão do céu, ela está debaixo da sua glória. É nesse lugar de presença, de alinhamento, de cura, de pureza, é que nós somos ministrados pelo Espírito, que nós entendemos a voz do céu.
E nesse lugar as duas coisas que nós podemos contar, está no versículo 1, é a misericórdia e a fidelidade, ou seja, a graça do Senhor que está sobre nós, ela é a razão de nós não sermos consumidos, ou seja, não é pelo seu dom, não é pelo seu recurso, não é pelo seu talento, mas é pela sua indignidade, é pela sua incapacidade, pela sua improbabilidade. É quando Deus olha para nós e não nos escolhe pelo que a gente pode oferecer ou a gente sabe, mas pela disposição do nosso coração. E queridos, uma outra coisa que acompanha uma visão do céu é a fidelidade de Deus, ou seja, o compromisso de Deus com a terra, para o cumprimento e o zelo da sua palavra, e aquilo que Ele liberou vai se cumprir. E você às vezes fica perguntando, Deus que luta, não se cumpre, não se cumpre. Você já parou para pensar que se Deus realmente tivesse liberado uma palavra e dito é assim, isso não estaria se cumprindo, sendo que Deus é um Deus fiel e que zela pela sua palavra liberada sobre nós? Queridos, eu não quero acusar você, eu quero que seja uma noite de diagnósticos precisos. Um dia o apóstolo Gustavo disse que o meu ministério ele tinha uma precisão cirúrgica, e que qualquer corte errado poderia trazer pessoas à morte ao invés de trazer a vida. E é com muito temor no meu coração que eu trago e libero essa palavra sobre vocês nessa noite. Será que você consegue fazer uma autoanálise, uma avaliação crítica da sua condição e pensar se realmente o que você está vivendo vem de Deus ou uma estrutura humana? Queridos, essas coisas, a misericórdia e a fidelidade, elas nos habilitam a estar debaixo da glória de Deus. E eu quero dizer que existem denominações e ministérios, ditos ministérios pessoais, que aparecem diante do povo e que nós achamos que porque as pessoas têm visibilidade ministerial, elas estão sendo aprovadas pelo céu. Não se engane com isso. Em uma das minhas ministrações da colisão profética eu falo justamente disso. Eu conheço templos de 5, 7 mil pessoas que estão repletos de pessoas vazias e que não estão alinhadas com o propósito eterno de Deus. Mas eu conheço comunidades que têm 20, 30 pessoas que estão tão alinhadas com o céu que elas fazem uma romba contra o inferno. Porque elas não estão numa estrutura humana, elas estão debaixo da glória de Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Tua glória. Nós colocamos muitas coisas de nós mesmos na nossa visão. E há muito mais pessoas buscando visões terrenas, desenvolvidas por homens em laboratório, do que acessando as regiões celestiais para conseguir baixar o modelo certo para aplicar na terra. Você sabe o que é isso? Uma das coisas que mais me constrangeram, uma das coisas que mais me assustaram, foi quando eu vim de uma companhia multinacional, onde eu recebia palestras com os grandes ativistas do meio de recursos humanos. E eu entrei dentro da igreja e eu percebi que algumas igrejas usavam as cartilhas do mundo para discipular os seus líderes dentro da igreja, ao invés desses pastores irem para o joelho, irem para o santo dos santos e buscarem do céu a condição correta para ministrar o coração desses homens. Por isso, apóstolo Lara, que nós estamos tendo trabalho para gerar uma geração de paz, porque muita gente foi gerada como líder por um contexto secular. E eu não estou dizendo que isso é errado, mas isso é importante para a esfera humana e natural. Tem o seu valor precioso para as condições e esferas sociais, mas eu estou falando de igreja, algo gerado no coração de Deus, a noiva de Cristo, o corpo místico de Cristo, o organismo vivo. Eu estou falando de um modelo que é gerado no céu, que veio do céu, que tem a origem no céu, e que não pode assimilar as porcarias que o mundo oferece. Queridos, o versículo 2 diz assim: porque dirão as nações, aonde está o Deus deles? Sabe por que nós não conseguimos impactar o mundo? Porque o mundo ele já está cheio daquilo que no mundo há. Mas as estruturas humanistas, elas invadiram tão sensivelmente a igreja, que as pessoas entram dentro da igreja e veem coisas comuns que elas já enxergam e já veem lá fora. O que elas vêm buscar aqui dentro? Nada. Nós não temos nada para oferecer do céu. Nós oferecemos o mesmo feijão com arroz e batata frita que ela come na casa dela, na casa dela, mas ela não consegue comer nada de diferente. Nós não temos uma comida excelente, uma revelação de qualidade.
que venha do Santo dos Santos, que venha das entranhas de Deus. E por isso, queridos, muitas igrejas começam a inovar com modismos para tentar se diferenciar de algum modo. Agora a gente dança para cá, agora a gente cai para a direita, agora a gente toca essa música, agora a gente não usa mais os recursos de data show, agora a gente usa outros recursos tecnológicos que foram avançados. Eu não estou dizendo que nós não precisamos melhorar ou nos adequar, eu não estou falando disso, mas eu estou falando que muitas vezes nós construímos um ambiente totalmente natural e humano para receber as pessoas, e nós não construímos em Deus um lugar para que elas sejam impactadas. Queridos, eu creio em um tempo em que você não vai atrair homossexuais, você não vai atrair traficantes, você não vai atrair aquelas pessoas que estão sob o governo do diabo, levando outras pessoas para o inferno, para dentro da sua igreja, somente porque você tem cadeiras estofadas, porque você tem ar-condicionado e recursos tecnológicos e uma boa palavra terapêutica que façam as pessoas se sentirem bem no domingo. Eu creio numa igreja que quando essas pessoas elas adentrem a atmosfera da glória de Deus, o ambiente profético esteja tão carregado da glória de Deus, que essas pessoas elas sejam invadidas pelo Espírito Santo, e Ele as toque na divisão da alma e do Espírito, juntas e medulas, e elas naquele momento elas corram para o altar desesperadas, dizendo: eu quero isso, porque eu fui mudado, eu não sei, tem alguma coisa diferente aqui. Queridos, o mundo, ele não está sendo impactado, a comunidade não está sendo transformada, porque os coronéis da fé, eles ainda estão governando a igreja com os mesmos padrões lá de fora. Não vai atrás não, porque não tem nenhuma novidade. Não copia não, porque tudo isso é lixo. Se não for palavra, meu irmão, pode entrar voando aqui dentro. Se não for Bíblia, pode entrar voando aqui dentro. Porque aquilo que não está condizente e alinhado com o céu, ele precisa ser refutado e rejeitado pelo nosso coração. Deus está dizendo: não há novidade. O sistema humanista do bem-estar, da qualidade de vida está governando a igreja, e tem sido o Senhor da noiva de Cristo. E nós estamos o quê? Vivendo dentro de uma estrutura consagrada pelo sangue de Jezabel, que manipula e seduz as pessoas com coisas na alma, ao invés de levar as pessoas a uma rendição verdadeira no reino do Espírito. O versículo 3 diz assim: no céu está o nosso Deus, e tudo Ele faz como agrada. Eu pergunto: da onde é que vem o seu governo? De onde é que vem a sua liderança? Aqui é muito claro, diz que Ele está no céu, o governo vem do céu, a liderança vem do céu, o modelo vem do céu, a estratégia vem do céu. Não há outro lugar que você possa buscar, não tem livro, não tem apostila, não tem receita. Só Ele pode arrancar de dentro de você, extrair de dentro de você o que você tem de melhor. Versículo 4 diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Queridos, é prata e ouro, ou seja, são valiosos. Mas nós estamos condicionando uma visão do céu a coisas produzidas pelo intelecto humano. Nós precisamos acionar a mente do Espírito, sair do campo da consciência, sair do campo da subconsciência. É mais do que cognição, é mais do que aprendizado, é mais do que comportamento, é mais do que atitude, é mais do que sentimento, é mais do que emoção, é espírito. Queridos, prata e ouro são valiosos, mas tem a sua importância para o contexto que eles foram gerados e criados para serem aplicados, como ferramentas e puras ferramentas, e só. Nada mais do que isso. Não tente pegar modelos humanos e aplicar dentro da sua igreja. Não tente buscar receitas e que você vai saber que elas vão dar errado e tentar aplicar com seus líderes. Não, sabe, esses dias eu fiquei desesperado,
Porque uma das meninas que trabalha conosco no ministério, trabalhava em uma livraria evangélica lá de Itajaí, e ela começou a me dizer a quantidade de pastores que vão buscar livros de esboço e DVDs do mesmo assunto para preparar o esboço de domingo, e não só para se inspirar, para falar exatamente como o cara fala. Onde está a sua conexão com o eterno? Onde está a sua fluência no Espírito? Onde estão as correntes de revelação e de liberação do trono de Deus? O que aconteceu com o seu lugar secreto? O que aconteceu com a condição do Espírito ministrar o seu Espírito e criar aquela atmosfera necessária, aquela condição necessária, aquela temperatura necessária para trazer cura e resposta para a vida das pessoas? Por favor, não substitua isso por absolutamente nada. E o pior é que essas pessoas que têm importado essas receitas enlatadas para dentro da igreja, elas ainda têm coragem de se denominar o corpo de Cristo, mas elas estão sendo dirigidas por uma mente natural. A mente de Cristo não é uma mente natural, a mente de Cristo é uma mente sobrenatural. É uma mente que acredita que o cego pode ver, que o surdo pode ouvir. É uma mente que acredita que aquele que está na falência pode ter os seus negócios restaurados e se tornar um grande empresário e abençoador do reino de Deus. É uma mente que olha para um mendigo esfarrapado e vê ele um empresário, um pastor, que olha para uma prostituta e diz: ela pode dançar como virgem. Essa é a mente de Cristo, que é além do visual. E nós nos chamamos o corpo de Cristo. Os ídolos de prata e ouro, eles são valiosos, eles são preciosos, mas eles são ferramentas para vencer no mundo, mas não são ferramentas para vencer o mundo. Luiz Hermínio, capítulo 2. Queridos, elas vão te ajudar a vencer no mundo, mas nunca vão te ajudar a vencer o mundo. Elas não servem para o reino de Deus. Repita assim comigo: elas não servem para o reino do Filho do seu amor, do qual eu faço parte. Queridos, elas foram geradas no mundo e elas são para o mundo. Elas não foram geradas no Espírito como uma resposta para a terra. Elas não foram entendidas na origem como uma resposta para transformar essa geração. Ela tem uma importância no contexto secular, mas não no propósito divino. Elas não entram naquilo que é eterno, elas são passageiras, elas são modismos. Aquilo que aconteceu há 5 ou 6 anos atrás já não serve para os dias de hoje. E você está pautando a sua esperança, a expectativa da sua igreja, do lugar em que você tem dirigido nessas questões, ao invés de buscar do céu adequar o odre ao vinho novo. Queridos, eu volto a dizer, quando eu vim do secular eu me assustei, porque eu via pessoas treinando pais espirituais como times de beisebol americanos. Os maiores cases de sucesso na área corporativa, elas estão nos Estados Unidos, porque a psicologia voltada ao sistema corporativo, ela nasceu nesse aspecto. E eu quero te dizer que times e equipes de alto rendimento, elas são importantes. Que cases de sucesso no universo corporativo também são importantes, mas são importantes para eles, não são importantes para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem uma outra dimensão de inteligência, uma outra dimensão de sabedoria, uma outra dimensão de conhecimento. Não adote isso. Não existem modelos, não existem estratégias, querido. O que existem biblicamente falando são ofícios e dons para o desenvolvimento de todos os santos. O resto, e eu gosto de chamar de resto, são apenas meios e ferramentas para você cumprir o propósito. Ponto. Não valoriza mais isso do que aquilo que Deus colocou dentro de você.
não valoriza mais métodos, estratégias, do que a unção que foi impartida com o seu espírito, que está aí pronta, batendo no seu coração, correndo nas suas veias, esperando para ser liberado pela sua boca, ser liberado pelas suas mãos, impartido pelo seu espírito, e você fica colocando as suas expectativas e a sua esperança em todas as questões humanistas, ao invés de buscar aquilo que Deus tem para você. Presta atenção no que eu estou te dizendo, querido. Versículo 5 diz assim: tem boca, mas não falam, tem ouvidos e não veem. Versículo 6: tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Olha só, tem bocas, olhos, ouvidos e nariz. Você já parou para pensar que o versículo 5 e 6 falam de sentidos, e sentidos que ficam especificamente aonde? Na cabeça. Por que nós não rompemos, meu querido? Por que nós não rompemos, meu querido? Porque nós estamos conectados a uma cabeça da terra, a uma cabeça construída por mãos humanas, a uma cabeça fruto das idolatrias, das manipulações, das construções e engenharias da mentalidade humana e racional. Presta atenção, por que nós não estamos desenvolvendo aquilo que Deus nos chamou para fazer? Por que os nossos olhos, eles não são olhos proféticos? Por que nós não conseguimos enxergar as coisas antes que elas aconteçam? Por que nós não conseguimos enxergar um futuro tal qual o futuro que Deus tem preparado para nós? Por que nós não estamos com os nossos ouvidos sintonizados à voz do Espírito, para que em todo momento nós recebamos os oráculos proféticos e possamos viver essas vontades de Deus na sua plenitude em todo momento? Por que a nossa boca, ela está cerrada, ela está fechada, ela está anulada para trazer uma palavra de conserto, de equilíbrio, de moralização para essa sociedade conturbada e com valores totalmente distorcidos e deturpados? Por que nós não conseguimos edificar nada? Por que o nosso nariz só cheira cheiro de problema, mas não consegue sentir o perfume suave da verdadeira adoração? Porque nós não estamos conectados ao cabeça verdadeira. Nós estamos sendo controlados por uma cabeça falsa, construídas pelas nossas mãos, pautada nas nossas feridas. Quem é a sua cabeça? Quem governa a visão? Quem governa seu chamado, querido? Quem governa a sua vocação? Aí você lê o versículo 7 e você sente o seu espírito perturbar, porque diz assim: as suas mãos não apalpam, os seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta. Por que é que nós não estamos conseguindo funcionar como corpo de Cristo como deveria? Porque os nossos sentidos estão ligados a uma cabeça falsa, e por isso que o corpo está totalmente desgovernado. Ao invés de fazer a vontade de Deus, nós estamos escolhendo as padronizações humanas, as formatações mundanas, uma visão enlatada, uma visão importada, uma placa engessada, uma liturgia ultrapassada, um sistema que já não combina com aquilo que Deus tem para nós, pautado totalmente em dogmas, e o corpo está atrofiado. Um corpo que foi gerado pelos céus para se locomover e transformar, está totalmente paralisado e sendo idolatrado pelo nosso coração, porque toda a estrutura está sendo controlada por uma falsa cabeça. Por isso que não há mobilização, porque nós estamos pautados puramente nas nossas necessidades humanas e naturais. Eu volto a citar o versículo que o apóstolo Gustavo trouxe nessas noites em uma das suas ministrações, quando ele diz que nós estamos buscando uma mentalidade da terra com uma sabedoria que ela é terrena, animal e diabólica. Ela é terrena, sabe por quê? Porque nós temos ido aprender em livros, em seminários importados, de pessoas que fazem a gente engolir uma receita que não serve para a nossa localidade de boca abaixo. Nós estamos buscando uma sabedoria animal, sabe por quê? Porque não existem 3 reinos: o mineral, o vegetal e o animal. Existem 4, porque existe um reino chamado reino sacerdotal, que todos nós fizemos parte. E quando nós não nos conectamos ao cabeça verdadeiro, e nós não exercitamos o nosso sacerdócio, nós nos tornamos animais. Por isso que existem muitos líderes vivendo como animais sobre as suas ovelhas,
vivendo como cães que comeram a carne de Jezabel. Você sabe por que a Bíblia associa cão? Porque cão é uma das espécies que consegue copular com vários machos e ter um filho de cada pai. Prostituição animal, corrupção, negociatas de dinheiro, politicagem, troca de favores, sujeira por baixo dos panos. Por quê, querido? Animal, um deseja devorar o outro. Quando olha para o outro, vê como fonte de lucro e alimentação. Nos tornamos animais. E ela é diabólica, porque a palavra diabólico em grego, ela é diávolo, que quer dizer que é o contrário. Ou seja, ela é totalmente contrária a um governo celeste, totalmente contrário ao modelo divino, totalmente contrário a uma revelação que flui da origem de Deus. Por isso, mãos que não apalpam não são consistentes, querido. Você está anos naquela localidade, mas o seu toque não transforma, não cura, não liberta. Muitas vezes tem pés que não andam, porque você não consegue receber a ativação para o seu propósito, correr para o centro da vontade de Deus. Não há progresso, não há desenvolvimento, não há crescimento. As coisas estão mirradas, não há prosperidade, não há evolução. Sendo que existe um princípio ordenado pelo céu, dizendo: crescei, multiplicai e enchei a terra. E por que nós não estamos debaixo dessa palavra? Por que nós não rompemos, não bloqueamos? Ah, terra é difícil. Não existe terra difícil para quem está debaixo de uma palavra do céu. Nós somos prova disso. Itajaí é uma capital da AIDS. Itajaí tem grandes polos de tráfico de drogas, prostituição, inclusive infantil, clínicas clandestinas de aborto, um lugar terrível, um porto onde as pessoas se prostituem. Mas Deus escolheu aquele lugar como um portal para que fosse uma pandemia apostólica e profética para todas as nações da terra, porque existe uma palavra dos joelhos dobrados nas madrugadas, e Deus ouviu o clamor dos santos e disse: eu vou escolher pessoas que estão debaixo de uma palavra, e eu vou organizá-las e ordená-las de acordo com o modelo que eu vou instituir, e ali eu vou fazer a minha vontade fluir e acontecer. Não tem tempo difícil para quem começou de bicicleta e hoje anda de avião. Não tem tempo difícil. Não tem tempo difícil quando você está debaixo de uma palavra de Deus. No dia que eu fui escrever o prefácio do próximo livro do apóstolo Luiz com a pastora Iraci, eu saí da casa dela chorando. E eu cheguei e falei para a Josi, eu disse: eu gostaria de ter um terço da fé que essa mulher tem. Eu gostaria de ter um terço da fé que essa mulher tem, porque eu não suportaria viver o que ela viveu e passar o que ela passou. Eu não chorei na frente dela, mas ela tinha uma palavra do céu. Queridos, a voz não está saindo da garganta, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Sabe por quê? Porque quando você não está conectado ao Santo dos Santos, quando você não vai além do véu, quando você não retorna à origem, quando você não resgata os valores perdidos, quando você não sai, não tira da sua frente a cegueira que o humanismo colocou diante dos seus olhos, e você não mergulha no sobrenatural, você não se conecta ao espírito da profecia. E realmente a sua boca, ela não libera nenhum som que causa impacto, que não ordena e não alinha exércitos, que não conclama guerreiros. A sua boca, ela blasfema, ela murmura, ela libera feridas, ela reproduz sem entender, ela repete sem saber, mas ela não tem algo genuíno que vem do céu. Por quê? Porque quando não há profecia, o povo se corrompe. Nós perdemos a autoridade celeste de gerar um ambiente profético, de gerar um ambiente sobrenatural, um ambiente espiritual. Queridos, nós não liberamos mais a palavra de conserto que sai da boca de Deus. Jesus como cabeça,
Quando ele caminha regendo o seu corpo místico, que é a igreja, ele mobiliza soluções para o problema de todas as nações. Escuta o que eu estou te dizendo, você se ajusta e você se alinha. A voz profética, ela vai trazer discernimento, ela vai trazer direcionamento, ela vai trazer orientação, intercessão, adoração, liberação de uma visão genuína do alto. E você não pode simplesmente reproduzir com a sua boca o que você ouviu, sem que você tenha entendido no seu espírito. Você vai se tornar um hipócrita, não existe nada de genuíno nisso. Se você não crê, não fale. Se você não vive, não prega. Porque a sua palavra não vem carregada de autoridade. Versículo 8 diz assim: tornam-se semelhantes a eles os que fazem, e quanto neles confiam. Pare de reclamar da sua igreja, porque o problema está em você. A igreja está simplesmente reproduzindo o mesmo comportamento do que seus líderes. Assim como é o sacerdote, assim é o povo. E aquilo que o povo ama, honra e venera, é aquilo que o povo se torna igual. Mas isso é ainda mais profundo. Por que se tornam iguais a eles aqueles que nele confiam? Porque as pessoas que seguem uma cabeça falsa, elas abraçam a religião e elas se tornam puramente legalistas. Elas se desconectam da verdade e elas aplicam princípios e valores bíblicos de um jeito humano. Você sabe que isso pode acontecer? Querido, se alguém chega doente para você com febre alta e você não sabe que remédio dá e que patologia a pessoa tem, você vai dar o remédio errado, a pessoa pode voltar para casa e morrer. Porque você não pode pegar um princípio e um valor do reino gerado na origem e aplicar do jeito que você acha que é melhor. Não. Busque o jeito certo de fazer vindo de Deus. Ele te dará direcionamento. Quanto mais você segue a doutrina dos homens, mais você se torna natural. Não é pecado ser normal, é pecado ser natural. Eu não estou dizendo que você vai virar um ET levitando, que você vai virar um super homem espiritual, uma super mega ultra power mulher espiritual, em que as pessoas têm até medo de chegar, porque isso é misticismo. Eu estou dizendo para você ter uma aplicabilidade prática de contextos e verdades espirituais na sua vida, de fazer com que isso seja uma verdade na sua vida. Porque se isso não acontecer, querido, você vai ter um comportamento intelectualizado e você vai sair debaixo do governo do Espírito, porque você vai fazer as coisas do jeito que você acha que elas devem ser, mas não do jeito de Deus. E no versículo 12 diz assim: de nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará e abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Presta atenção no que eu vou te dizer, querido. Por que aqui ele faz menção sobre a casa de Israel? Por que ele faz referência à casa de Arão? Porque ali ele buscou um padrão sacerdotal que se conecta com o sobrenatural e baixa os modelos corretos da origem e aplica na terra para transformá-la. Ele está falando um modelo correto de igreja, um modelo correto de eclésia, que trabalha debaixo do cabeça que é Cristo. Os levitas, eles entendiam coisas que os outros não entendiam, porque eles recebiam orientações diretas de Deus, e eles sabiam exatamente como deveriam ser conduzidos debaixo de uma proposta do céu. Eles foram instituídos por Deus para isso, e nós também. E por que é que nós estamos debaixo de uma palavra humana? Por que nós estamos nos movendo debaixo de um entendimento racional, lógico, humano? Nós fizemos contas daquilo que Deus nos chamou para fazer. Versículo 16 falou aqui: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu ao Filho dos homens. Ou seja, os céus, eles são de Deus, são seus, ou seja, do Senhor.
mas a terra entregou os filhos dos homens, filhos. Então, sem uma revelação de uma paternidade, entendendo a estrutura do reino como uma família, você não baixa o modelo correto, porque senão você não vai entender e não vai receber a unção para estabelecer o governo do céu, o governo na terra, de acordo com o modelo do céu. Quantos estão comigo? Versículo 17, já estamos indo para o final. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora, para todo sempre. Aleluia. Isso aqui faz referência a um corpo sem vida, aos mortos, que desceram a lugares de silêncio, ou seja, não são mais a expressão da boca de Cristo na terra. Por isso a terra não está sendo mobilizada para uma transformação. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu convido você nessa noite a se desconectar da terra, a se libertar de tudo aquilo que é humano, que é natural, e passar a se conectar ao céu, para que você libere sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua igreja, a glória de Deus sobre a terra. Eu estou convidando você para sair do chão e adentrar o céu. Os filhos é que são habilitados pelo reino para canalizar os céus na terra. Eles têm legitimidade no DNA para atuar na terra, porque eles têm um legado, eles têm uma herança. A terra foi lhes dado como possessão. Presta atenção, uma verdadeira visão, ela vai sempre ser mantida pelo cabeça, e não por uma estrutura humana paralela, idolatrada por homens. Para de colocar o seu chamado, a sua vocação e o seu ministério acima de Deus, porque o dia que a presença te faltar, isso nunca, jamais vai te suprir. Nós temos idolatrado coisas erradas. Queridos, duas entidades espirituais foram habilitadas pelo céu para atuar na terra: é o Espírito e a noiva, e ponto. O que não vem do Espírito Santo e o que não é feito pela noiva de Cristo alinhada com o céu, joga fora. Presta atenção. Após a ascensão de Jesus, o Espírito e a noiva foram habilitados pelo céu para governar a terra. Esse é o nosso ministério, querido, verdadeiro: instituir o que existe no céu aqui na terra. Essa é a mente do Espírito que nos possibilita interpretações sobrenaturais. Passe a pensar fora da caixa. Tire a sua cabeça do seu quadrado. Libere a sua mente para alcançar novos níveis em Cristo. A nossa lógica, ela está atrapalhando a nossa conexão com o eterno e com o sobrenatural. As nossas estratégias, os nossos jogos, as nossas artimanhas, as nossas manipulações estão atrapalhando o propósito de Deus. Infelizmente, querido, o homem está pensando que ele tem uma mente, mas na verdade é a sua mente que o possui. A sua mente no Espírito precisa governar a sua mente natural. Mas para isso nós precisamos passar por uma desintoxicação. E nós estamos trazendo coisas que não eram para mais estar conosco, porque nós não resolvemos situações lá de trás. E as nossas cabeças ainda estão totalmente contaminadas por sofismas, por impurezas, de situações implantadas lá atrás por governos babilônicos, por paternidades falsas, por falsos profetas que estiveram sobre nós. Mas é tempo de libertação. É tempo de pessoas que não vão mais ser controladas por instituições, por denominações ou por placas, por contratos sociais. Embora todas essas coisas, elas tenham o seu nível e o seu grau de importância. Mas pessoas que vão ser controladas e governadas pelo céu. E que quando tiverem que tomar qualquer tipo de decisão, não vão para os livros consultar, mas vão consultar a Deus em oração. Eu quero que você fique de pé nesse momento comigo. Que nós vamos ter um tempo de ativação profética nessa noite. Porque nós queremos
desconstruir. Nós estamos vivendo contrariamente à palavra de Jeremias, que diz que antes de edificar e de plantar, nós deveríamos derrubar, desconstruir, aniquilar. Mas ao invés de destruir tudo aquilo que são ruínas, que só estão trazendo desgosto e nos impedem de crescer, nós já estamos edificando e plantando em cima de bases erradas, de fundamentos controversos. E Deus está nos chamando para fazer a coisa certa, do jeito certo, porque isso existe e isso pode acontecer através da sua vida. Meu querido, um dia desses eu tive um sonho. Em todo esse processo de Deus ministrar no meu coração, eu tive um sonho. E eu olhei para os meus pés, e os meus 2 pés estavam marcados, como se fossem tatuagens desenhadas. Um dos meus pés estava escrito Alfa, e um outro pé estava escrito Ômega, o princípio e o fim. E eu ouvi de trás de mim uma voz que dizia assim: Jackson, você não pediu para tirar os teus pés da terra e acessar o sobrenatural? É para esse lugar que eu vou te levar. Então agora caminha sobre a eternidade. E eu comecei a correr, e eu comecei a perceber que os meus pés não tocavam mais o chão. E quando eu olhei, existiam 2 asas frondosas atrás de mim que me faziam voar em dimensões no espírito que eu ainda não conhecia. E isso está disponível para nós. O mais tremendo, escuta só. Nós temos esse código de governo lá em casa. E nós estávamos no elevador descendo para pegar o carro e para ir para a igreja. E a Josi estava muito bonita e arrumada. E eu dei aquela namorada especial com ela. Olhei para ela assim no espelho e disse: olha como ela está bonita hoje. Eu disse: olha, Arthur, a nossa princesa, como é que ela está gata. Aí o Arthur colocou a mão na barriga dela e disse: ela é a princesa. Aí ele olhou para mim e falou assim: e você, papai, é um príncipe com asas bem grandes. Esquece que a asa grande precisa para levantar essa estrutura inteira. Mas lembra do sonho comigo. Deus possibilitou meu filho ver aquilo que Deus tinha gerado em secreto, através de um sonho profético para a minha vida. Apóstolo, aquela palavra que o Senhor liberou ontem, ela foi um selo de confirmação do céu sobre a minha vida. O Senhor imagina o quão leve eu tenho estado nos últimos dias. A equipe de intercessão sabe disso. Eu tenho agradecido eles porque, meu Deus, vocês não fazem ideia. Eu tenho agradecido muito mais a minha esposa, que suportou um homem natural em casa, mais do que um homem normal. Porque ela sempre esteve acostumada do lado dela a um cara sobrenatural, um cara que se conectava com o espiritual, que quando as coisas estavam desesperadas orava e Deus trazia a resposta. Esse homem tinha ido embora de casa e outro homem tinha invadido a casa e que não era eu. Quando nós estamos desalinhados do propósito e nós nos desconectamos do céu, querido, as coisas começam a complicar para o nosso lado. Deus está nos chamando para um novo tempo. E se você quer ter uma verdadeira e genuína mudança de mentalidade, eu quero convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Porque aqui existem apóstolos e profetas. As parteiras hebreias estão aqui. Aquelas que dão luz a homens e mulheres de governo que vivem o propósito de Deus. Te amo. Gente, vem bem para frente. Gente, eu não quero que você faça um ato presumido nessa noite, por favor. Isso precisa ser profético, intenso e verdadeiro no seu coração. Saia do seu lugar como se fosse o dia que você aceitou Jesus, para receber algo que vai mudar a sua vida. Gere essa expectativa de fé no seu coração. É para esse lugar que Deus está te chamando. Para você sair do natural, para você sair do normal, para você sair do lógico, para você sair do intelectual, para você sair do cultural, para você acessar as dimensões do reino, as dimensões celestes, as dimensões do Espírito. Profetiza, Mônica. Rasga os céus nesse lugar. Essa é uma noite de nós tirarmos o nosso pé do chão, arrancarmos a planta dos nossos pés, porque nós não somos plantas para criar raízes, nós fomos feitos para voar.
Nós fomos feitos para sermos livres. Nós somos salvos para alcançar dimensões que nunca foram experimentadas em outro tempo. Que toda a conexão mental que Jezabel estruturou sobre a sua mente, pela dominação, pelo controle, pela manipulação, seja arrancado. A palavra de Deus nos garante que existe um sangue, que é o sangue do Cordeiro, que é o sangue que faz a remissão dos pecados. Chegou o tempo da separação. Nós vamos remir o sangue derramado nas paredes, o sangue derramado nas estruturas, o sangue derramado nos ministérios, o sangue derramado nos cavalos. Chegou o tempo da separação. Acabou o tempo do governo de Jezabel, da consagração a Jezabel. Nós vamos trabalhar na estrutura do céu, nós vamos trabalhar no modelo do reino, nós vamos voltar à origem. Libere. Chorou, rasgou o véu. Chegou o tempo da separação. Fendeu a rocha, rasgou o véu. Chegou o tempo da separação, o tempo da cura. Chegou o tempo e corações. Que ruja o leão, 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 que ruja o leão. É o tempo do leão da tribo de Judá. Chegou a hora. É o tempo do leão da tribo de Judá. E ele vem. Governo do céu, governo do céu, governo do céu. Mente do Espírito, 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 mente do Espírito. Corações alinhadas ao governo do leão da tribo de Judá. Mentes e corações alinhados ao governo do leão da tribo de Judá. Mentes e corações alinhados ao governo do leão da tribo de Judá. Ele vem, ele vem, ele vem. Seja encharcado de revelação. Seja encharcado de revelação. Rugindo sobre os seja encharcado montes, de revelação. Mais. Prendeu a rocha, rasgou o véu. Encharcado de revelação. Encharcado de revelação. Mente do Espírito, mente do Espírito, mente do Espírito. Chegou o tempo da separação. Todo capacete que tem neutralizado a sua unção profética está sendo arrancado da sua mente nessa noite. A glória do eterno repousa sobre o renovo na casa de Davi. Chuva do avivamento se derrama sobre os remanescentes de Israel. Prepara-te, noiva minha, para encontrar com teu amado, com vestes brancas, com vestes puras. Espírito da profecia. Espírito da profecia.